A escravidão é um sistema socioeconômico, baseado na escravização de pessoas, onde os mais fortes fizeram dos mais fracos seus subordinados, e a esse restou apenas o direito de se calar diante da perda de sua liberdade. Dentre os atos dessa prática, podemos observar ao longo da história a subjugação de todo um povo e cultura, fato acometido a todo indivíduo de pele negra que foram tirados da África por coloniais europeus e levados para todo o recanto do mundo para servirem como escravos e comercializados como mercadoria de compra e venda. Dentre os cantos que os escravos africanos foram levados, o Brasil, ainda colônia de Portugal, foi um deles. Trazidos à força de sua terra natal e em condições desumanas, eles foram obrigados a servir de mão de obra a serviço dos trabalhos da lavoura de cana-de-açúcar brasileira. À medida que se passava ao longo dos anos de trabalho duro, já cansado das intensas repressões, foi-se crescendo a vontade do povo africano de se tornar livre novamente, que ganhou força com o desenvolvimento de pensamentos por parte dos intelectuais da época, que viam na escravidão um pensamento atrasado. Um desses intelectuais foi o escritor Joaquim Manuel de Macedo, que com sua obra As Vítimas Algozes de 1869 expôs seu pensamento anti-escravagista. Joaquim Manuel de Macedo nasceu em Itabaraí em 1820. Em 1844 formou-se em medicina no Rio de Janeiro e no mesmo ano estreou na literatura com a publicação daquele que viria a ser seu romance mais conhecido, A Moreninha, que lhe rendeu fama e fortuna imediata. Além de médico, Macedo foi jornalista, professor de Geografia e História do Brasil no Colégio Pedro II e sócio fundador, secretário e orador do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro desde 1845. Em 1849 fundou, juntamente com Gonçalves Dias e Manuel de Araújo Porto Alegre, a revista Ganabra, que publicou grande parte do seu poema, Romance Nebulosa. Por críticos como um dos melhores do romantismo, foi membro do Conselho Diretor e Instituição Pública da Corte. Joaquim Manuel de Macedo abandonou a medicina e criou uma forte ligação com Dom Pedro II e com sua família imperial brasileira, chegando a ser receptor e professor dos filhos da princesa Isabel. Macedo também atuou decisivamente na política, tendo militado no Partido Liberal, servindo com lealdade e firmeza de princípios, como provam seus discursos parlamentares conforme relatos da época. Durante a sua militância política, foi deputado provincial e deputado geral. Nos últimos anos de sua vida, padeceu de problemas mentais, morrendo pouco antes de completar 62 anos. As Vítimas Algozes. Conta a partir do ponto de vista dos senhores donos de escravos, 3 contos distintos, onde o escravo pode se tornar algoz de seu dono. Nas 3 narrativas presentes no livro, os donos de escravos são sempre colocados como pessoas boas para com seus escravos, enquanto esses são sempre apresentados como seres terríveis, capazes de todas as maldades e com uma raiva e inveja de seus senhores, que não pode ser abrandada, sendo todo esse ódio, segundo o livro, causado pela sua condição de escravo diante do seu senhor. Desse modo, podemos observar que a obra é anti-escravagista não porque o autor sente pena da condição de escravo, mas sim pelo mal que sua condição como escravo pode acarretar ao seu senhor. Simeão, o escravo, morava desde pequeno na casa de seus senhores, que o sempre tratou bem. Apesar disso, Simeão mantinha a expectativa, e com a morte de seu senhor, ele seria liberto. Coisa que não ocorreu. Seu senhor deixou em seu testamento que ele só seria liberto após a morte de sua esposa. Simeão, inconformado, trama junto a um amigo a morte de sua senhora. Assim feito, adentraram a casa e começaram a saqueá-la. Logo após, eles fogem. O livro é um raro exemplar do romance abolicionista no qual os escravos são os vilões. Caracteriza-se como um romance de tese, uma vez que o autor tenta provar,
por meio de 3 situações criadas, que a condição de escravo faz do negro um indivíduo cruel e desumano, perigoso para o convívio social e para o bem-estar de seus senhores. A ideia moral do livro é que a perversidade causada pela condição de escravo volta-se contra os senhores, por mais bondosos que eles sejam. Teve uma reputação negativa em sua época.